Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e aqui nosso objetivo será trazer mensagens que visam o seu bem-estar e o seu despertar espiritual. Esse é o nosso vídeo número 22 e peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal, está apenas no início. Quero convidar a todos a conhecerem o canal Profecias de Transição Planetária. Fizemos um vídeo recente sobre Edgar Cayce, um dos maiores médiuns de todos os tempos. Vocês gostam desse tipo de conteúdo? Convido a todos a se inscreverem nesse nosso canal que será dedicado ao estudo de profecias. Link na descrição. Recentemente foi atribuído a Renato Russo algumas cartas que foram supostamente psicografadas pelo espírito do próprio. Antes de entrar no mérito se as cartas são verdadeiras ou não, vamos falar de forma muito breve quem foi Renato Russo, a importância da banda Legião Urbana para a música brasileira, e depois vamos ler junto as cartas psicografadas, pois são belíssimas. Vamos lá. Renato Russo foi um dos maiores ícones do rock brasileiro e sua morte aos 36 anos deixou milhares de fãs desolados. Sua obra continua inspirando gerações e sua história de vida repleta de altos e baixos, com um final prematuro e trágico. Renato Russo foi um artista completo e deixou um legado inestimável para a música brasileira. Sua morte precoce é um exemplo triste dos perigos do abuso de drogas e, na época, a falta de informação sobre a AIDS na década de 90. Porém, sua obra continua viva, inspirando novas gerações, e Renato Russo será sempre lembrado como um dos maiores poetas do rock brasileiro. Nosso poeta faz uma falta inestimável. Por mais que tenhamos aí alguns poucos bons artistas atualmente, esses não se destacam e, no geral, o que vemos é uma pobreza intelectual na maioria dos artistas de destaque. Músicas de baixíssima vibração e de péssimo gosto. Mas enfim, vamos ao que interessa. Não é de hoje que se atribui cartas psicografadas a artistas falecidos. O próprio Renato Russo teria voltado pelo menos em mais duas ocasiões em 2011, tendo sido divulgado em 2014 pelo médium Vilco Oliveira, através do portal Luz Espírita. Uma das cartas seria a letra de uma música que se chama Hoje Mais do que Ontem. Diz o seguinte: bom olhar o sol nascer além das montanhas e afastar a sombra para lá de mim. Bom ver o mar e o céu azul num rosto amigo, ver Jesus. Bom saber que o amor está aqui. Quantos segredos guardei e poucas vezes perdoei. Quantos erros esqueci de perdoar e poderia lamentar, mas prefiro tentar outra vez. Tudo se renova em espírito e verdade, mais justiça, enfim, mais amor em mim. Vejo mais fraternidade, não estamos sós na beleza do infinito. Eu estou aqui, acredite em mim, simplesmente vivo. Só a verdade me liberta. Eu tenho sede, eu tenho pressa. Eu acredito na promessa, acredito nas palavras de amor e fé. Meu coração guarda as tuas palavras. Não existe perigo, tu estás comigo e com meus irmãos. Bacana, não? Temos mais uma segunda carta cujo título é, abre aspas, Menos Ateu. Renato Russo, que nunca foi religioso, mas também não se considerava ateu, por exemplo, ele se inspirou aí na carta de São Paulo, ou Paulo de Tarso, aos Coríntios, para compor alguns versos da música Monte Castelo, música lindíssima por sinal. Diz o seguinte, vamos lá. Eu só desejo a você o que for necessário, eu desejo a você. A primeira vez era só incompreensão, a gente não sabia, mas alguém falou da lei de amor e nos mostrou então a salvação, a caridade. E desde então escolhemos a verdade. Olha, o sol já vem, já vem, já vem. Vem somar o sorriso teu, do primogênito ao derradeiro. Somos todos filhos de Deus. Eu só desejo a você o que for necessário. É o que eu desejo a você. Que a paciência que te falte hoje, amanhã você possa ter. Que você possa plantar a felicidade. Que você saiba doar tudo aquilo que se tem. Que você faça somente o bem. Olha, o sol já vem. Vem outra vez, já vem, vamos brincar no quintal de Deus, vamos ser mais honestos, vamos ser menos ateu. Que nasce do amor só pode ter bondade. Não acredito na imperfeição, não acredito na maldade.
Eu sei, temos nosso ninho, mas se vamos brincar no quintal de Deus, vamos ser mais honestos, vamos ser menos ateus. Muito interessante, e guarda uma certa proporção com a poesia de Renato Russo. A outra carta é mais recente e foi divulgada pelo site Cinema na Floresta. Vamos ouvir. Abre aspas. Estou feliz de estar aqui. Vamos escrever juntos, vai ser bom. Você vai ver. Aqui estou, mais uma vez. Não se pode, consegue amar, apaziguar a tudo e a todos. Mas podemos interagir com o bem, com as pessoas. E deixar para trás o pesadelo que corrói a alma e tudo o que foi deixado para que se levasse em conta no processo de vida inútil ao qual utilizamos quase todos os nossos esforços. Não é necessário que se modifique a tudo e a todos. Basta seguirmos os caminhos do homem que parecia estar a sós nos seus dias mais difíceis, complicados momentos, quanto envolto na matéria crua, brutal e cruel. Mas ele não estava só, lê do engano daqueles que assim o enxergavam. Exército de anjos, protetores, irmãos de luz tornavam esplendorosa toda a superfície espiritual. Na escuridão, relâmpagos, trovões, nas horas terríveis que se sucederam à crucificação e sepulcro. Os entes encarnados que ali se encontravam com a missão de dar assistência ao nosso irmão maior, puderam presenciar os contrastes de luzes e escuridão que prenunciavam a saída de Jesus das trevas, às quais os homens equivocadamente o submeteram, para enfim galgar as dimensões plenas de onde no infinito irradiavam som, luzes, indicando e enfeitando os caminhos a serem utilizados pelo Espírito de Jesus ir de encontro aos braços do Pai. Nunca alguém esteve encarnado com uma missão tão importante e focado em mudar os destinos do globo terrestre. Sabemos, onde temos acesso à parte da história da formação do planeta, que outras civilizações avançadas aqui já estiveram. Nós humanos, que somos imigrantes de outras constelações, cabra, a propósito de nos redimir perante ao nosso Criador, somos a civilização que por mais tempo permanecemos na superfície e espaço que circundam o planeta. Nós já temos consciência da transformação que ocorre no globo. É a preocupação dos espíritas e outras comunidades para que as evite o máximo possível que seres retornem ao processo evolutivo no que se refere à morada, pois sabemos que nós, espíritos, não corremos o risco de regredir, a não ser em casos específicos, mas momentâneo. É isso, nada do que não se tenha conhecimento, mas o bastante do que tenho assimilado por aqui, contou Renato Russo. Bom, independente se as cartas são verdadeiras ou não, isso pouco importa. Na verdade, nós nunca teremos 100% de certeza, nem mesmo com relação à codificação espírita. Por lá, mensagens de São Francisco de Assis, Galileu Galilei, Joana d'Arc, Platão, Santo Agostinho, etc. Como sabemos, as respostas foram dadas em sua maioria por duas meninas de 14 e outra de 16 anos, algo que seria extremamente difícil em condições normais, ou seja, sem a mediunidade. As respostas são de grande complexidade, sendo assim seria realmente difícil de serem falsificadas. Mas em minha opinião, amigos, devemos levar mais em conta o teor da mensagem e menos a autoria. Se a mensagem é boa, se é positiva, se aprendemos alguma coisa com ela, isso é o que mais importa. Sendo assim, ainda que não seja o próprio Renato Russo, as mensagens são super válidas, pois nos beneficiamos positivamente. Porém, ainda acho aí que seja bem plausível que as mensagens realmente sejam de Renato Russo. A indicação de hoje continua sendo a obra básica. Chegou a hora de vocês estudarem os outros livros da codificação. Ao lado temos um pack aí do Pentateuco Espírita, edição nova de 2021. São 5 livros em formato grande, de 14 por 21, com um desconto de 32% por tempo limitado. Adquirir o livro me ajudará a produzir mais conteúdos como esse. Como vocês podem ver, muitas pessoas gostaram desta nova edição nas avaliações. Inscreva-se no nosso canal e, se possível, compartilhe com alguém que gosta desse tipo de conteúdo. Temos outros vídeos excelentes nos cards ao lado e espero vocês na próxima conversa. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!